E toda segunda-feira nós temos o quadro O Gestor e Você. E é bom lembrar que no quadro Gestor e você pergunta e o gestor responde. A sua participação aqui é muito importante. Nosso contato é 679-9264-7810. E o assunto de hoje é sobre gestão estratégica, sobre planejamento. Gerenciar projetos é muito importante para qualquer empresa rural. Por isso, estamos aqui recebendo o Rodrigo Pedrosa, que vai falar para a gente sobre planejamento. Você quer fazer uma reforma, uma pastagem, quer construir um novo galpão? Para tudo isso, tem que ter uma gestão de projetos. Rodrigo, muito bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos que estão em casa nos assistindo. Quais são as principais vantagens para definir um escopo de um projeto? Mas, primeiramente, explica para a gente o que seria escopo. Escopo, em gerenciamento de projetos, é o objetivo que nós temos para ser realizado. Seria a descrição do projeto que precisa ser feito. Nós temos exemplos em propriedades rurais, em empresas rurais, projetos de custeio, ou projetos de investimento e inovação. Então, o escopo, por exemplo, para um projeto de custeio seria a descrição da reforma de uma pastagem, por exemplo. Então, quantos hectares serão reformados, qual tipo de semente será utilizada, quais insumos serão utilizados ali naquela área para renovar a terra, né, para trazer mais exatidão para esse projeto. Então, essa palavra que ela é um pouco difícil, mas definir o escopo seria realmente o objetivo do projeto, a descrição do que será feito. Diante disso, quais são as vantagens de definir esse escopo? A vantagem é que o empresário rural, ele saberá exatamente o que precisa ser feito. E principalmente quando falamos da realidade hoje do nosso empresário rural, onde ele trabalha com o apoio, né, de instituições financeiras, captando recursos de investimento, seja através do FCO, através do BNDES, é extremamente importante que esse projeto esteja descrito com todos os detalhes possíveis para que ele tenha o recurso financeiro necessário para esse investimento ou para esse custeio. E mais importante ainda, Antônio, é que ele execute exatamente o que está descrito no projeto. É muito comum nós nos depararmos com situações onde o empresário rural, ele iniciou um projeto, ele fez uma descrição desse projeto, mas não estava muito bem detalhada, então ele solicitou recursos financeiros que não foram suficientes, e aí depois ele tem problema na hora de executar. Esse projeto ele fica pela metade. Ou também é comum, e quem nunca passou por isso, né? A gente começa um projeto e aí pensa assim, já que eu estou aqui, por exemplo, reformando 500 hectares de pastagem, eu vou aumentar um pouquinho, vou fazer 200. Ou já que eu estou aqui nesse projeto construindo um galpão para o meu confinamento, eu vou aproveitar e vou construir aqui do lado mais um galpão para as minhas máquinas. E aí que está o grande risco do empresário se perder, se endividar, né, e não ter o retorno, porque todo projeto ele precisa dar um retorno, né, seja financeiro, seja melhoria interna, seja através, por exemplo, de capacitação, uma satisfação maior para os seus colaboradores. Só que para que o empresário rural tenha sucesso com esse projeto, ele precisa realmente seguir à risca o que está ali descrito, né, na inicial do projeto e executar somente o que está no planejamento e não tentar fazer coisas a mais só porque ele já começou um projeto ali. Eu pergunto, quais fatores devem ser considerados para definir esse escopo? Vamos imaginar em uma plantação. Quais os passos que ele deve definir numa plantação? É muito importante ele fazer um estudo prévio e dentro desse plano ele já considerar qual objetivo ele precisa alcançar, que seria o objetivo estratégico. Então ele vai aumentar a produtividade, o ganho de peso do gado, então ele precisa considerar fatores como o tipo de semente, o tipo de insumo que ele vai aplicar ali naquela terra. Só que digamos que o objetivo, além de aumentar a engorda do gado, seja também fazer um rodízio ali, né, para melhorar a produtividade desse solo, porque posteriormente ele vai entrar com uma integração, seja soja ou floresta. Então, esses são os objetivos ali
diretos, né, do projeto. Só que o produtor rural, o empresário rural, ele não pode também esquecer de todos os que estão envolvidos nesse projeto. E quando nós falamos de projetos em empresas rurais, existem muitas partes interessadas, que nós chamamos, que são todos os impactados. Então ele precisa considerar legislação, né? Qual legislação envolve esse projeto que ele irá executar? Envolve IAGRO, por exemplo, envolve IBAMA, envolve Ministério Público, envolve sindicatos trabalhistas que às vezes podem também exigir algo desse projeto. Então é muito importante que o empresário rural também levante os requisitos, né? Tudo que possa ser impactado por todos os interessados que estão ali observando e também querendo um retorno desse projeto, buscando que esse projeto entregue algo para cada um deles. Definir escopo, também fazer um planejamento estratégico, tudo isso é muito difícil de implantar em uma empresa rural? Não, é simples. Na verdade, o produtor rural, ele já executa, né, essas atividades. Só que a maioria das empresas executam isso de uma maneira muito própria, assim, e eu não digo amadora, mas sem o profissionalismo que pode atingir. Por isso a importância de ter o suporte de profissionais que conheçam algumas ferramentas que irá facilitar muito tanto o planejamento estratégico da empresa rural, quanto a definição, né, de uma descrição de todos os projetos. Eu costumo dizer que todos os anos o empresário rural ele executa vários projetos e aí que ele pode se beneficiar utilizando ferramentas e o suporte, né, profissional que irá auxiliar muito a atingir o sucesso desses projetos. Mas é algo simples, o que precisa é organização, utilizar ferramentas adequadas e também capacitar a equipe, né, porque isso envolve muito a cultura da empresa rural. Quando a gente fala cultura da empresa rural, desde o funcionário que está lá no campo, próximo do gado, ele entender do que está sendo feito, das ferramentas, quanto quem está gerenciando a fazenda, quem está no escritório, na cidade ali também acompanhando o desenvolvimento dos projetos. Todos precisam ter essa cultura de planejamento estratégico e gerenciamento de projetos. Hoje fala-se que o lugar mais importante de uma propriedade rural seria no escritório, ali para definir metas, para também gerenciar tarefas. A gestão é muito importante hoje em dia, né, Rodrigo? Sim, a gestão é extremamente importante. Tanto que hoje, um trabalho que nós desenvolvemos com muito foco é puxar o empresário rural do operacional. É claro que a presença dele no campo, próximo à equipe de campo, ao gado, à sua cultura de soja, ela é importante. Mas ele também precisa dedicar boa parte desse tempo na estratégia do negócio, né? Estando na ponta ali da pirâmide, pensando estrategicamente no escritório, olhando relatórios, olhando os seus sistemas, para que ele possa tomar as decisões. E assim, dessa forma, decidindo pelos melhores projetos, pelas melhores inovações, como negociar de uma maneira mais eficaz a sua produção, seja de carne, seja de soja ou de milho, ele vai ter melhores resultados, atuando também no estratégico, que é como você falou, Antônio, no escritório ali também da cidade. Nosso tempo é curto, o assunto é muito interessante, mas nós vamos deixar aqui o contato para você participar e fazer sua pergunta para o Rodrigo Pedrosa, ele que é da empresa GER, Gestão Estratégica Rural. Tem dúvidas? Então mande para a gente, 67992647810, ou também pode participar através do e-mail da empresa GER. Qual que é, Rodrigo? Nosso e-mail é contato@gerconsultoria.com. Perfeito. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado, Antônio. Até a próxima semana. Até a próxima.